uma novela da Globo, não sei se vocês lembram, acho que era Suzana Vieira. Ela era mãe de 2 caras e ela era extremamente narcisista. Metia o pau num filho. Eu acho que ela chamava Narcisa na novela. Não, ela metia o pau num filho e no outro não. Então, um é o bode expiatório e o outro é o filho de ouro, que chama, porque Coloca no... a gente chama de triangulação, sabe? A triangulação narcisista costuma colocar uma pessoa contra a outra. Os dois sofrem, os 2 filhos, nesse Muito. caso? O filho de ouro também. Até porque o filho de ouro tem expectativas que o tempo inteiro ele tem que cumprir, entendeu? Não é necessariamente uma pessoa ruim. Eu atendo uma paciente cuja mãe é muito narcisista. E é claro, eu não vou comentar caso de paciente assim com detalhe, porque eu não posso, né? Mas, digamos assim, ela faz a triangulação entre 2 irmãos, essa mãe. Mas ela faz de um jeito que ela detona a vida tanto do favorito como da que não é a escolhida, sabe? Então, mas de um padrão assim, gigantesco. E essa pessoa que é a filha tem mais de 30 anos de idade, mas ainda se sente conectada àquela família, entendeu? Apesar de morar já fora e tudo, mas se sente conectada. Eu tenho que dar explicação, não sei o quê, porque, nossa, porque né? Que é minha família. Eu não imaginava que o que tá no pedestal poderia sofrer tanto. Eu vejo o outro sofrendo demais da conta. Não, o pedestal também, o filho de ouro também, porque sobre ele recai uma expectativa brutal, gigantesca, né? Entendeu? Mas você acha que se ele não cumpre essas expectativas, ele vai ser tirado do pedestal em algum momento? Não, ele vai se sentir, ele se sente uma farsa. Fala, ó, tudo que a minha mãe aposta em mim, entendeu? E olha como é que eu sou. Eu sou uma porcaria. Entendi. Entendeu? E ainda tem um final ali que é tipo assim, tempos difíceis fazem os homens fortes. O que tá ali só apanhando, ele tá todo o tempo tentando ser maior e superar, e esse cara vai ficar, de alguma forma, muito fortalecido. Ou não, né? Não necessariamente. Não necessariamente, mas é um caminho mais lógico pra mim. E o outro que é sempre exaltado, que tá ali, ele, apesar de toda essa pressão, né, ele não se vê tendo que brigar. Mas é muito provável que aconteça isso, tá? E você tá falando uma coisa bem lógica nesse caso, tá? Do filho de ouro. Agora, vamos lá. Uma criança, quando é apontada como sendo a errada, direto, a criança se sente culpada. Ela acredita. Ela acredita que ela não é merecedora de amor. Então, não necessariamente ela cresce sendo alguém mais forte, sabe? Algumas pessoas sim. Que são as resilientes, que dizem que são 10% das pessoas que sofrem abuso, tá? Mas as outras pessoas, elas crescem com uma autoestima, uma estima de si próprias muito baixa. Porque, claro, você imagina, uma figura importante, que é a paterna, a materna, faz barbaridades com você, é sinal que você tem alguma coisa de errado, né? Você acha que as crianças podem desenvolver outro tipo de doença, uma psicopatia, alguma coisa do tipo? Também, porque os transtornos de personalidade antissocial, que é a psicopatia, tá? Eles se dão muito também em torno desse tipo de ambiente. Um ambiente extremamente agressor, pouco acolhedor, em que uma figura importante, que seria a paterna, a materna, ou seja, a figura do cuidador, né? Digamos assim, ela simplesmente é a tua maior destruidora. Então, sim, pode haver. Não necessariamente, tá? Um psicopata, ele passou por uma infância infeliz. Isso na investigação de Discovery, eles adoram falar isso, né? Fulano de tal, né? Robert Killness, que matou 28 mulheres, né? E ele sofreu na infância, né? Mas não necessariamente, tá? Mas pode ser. Mas quando a gente fala desses casos, de uma mãe narcisista e tudo mais, tem que ser uma coisa mais extrema, porque uma coisa que a gente percebe é que geralmente em uma casa com 2 irmãos, por exemplo, não é que existe uma preferência, mas não dá pra ser igual pra todos os negócios. Tá falando. Olha o do pedestal falando. Fale-me mais sobre isso. Não, vou falar mais sobre isso, por exemplo. A sua mãe tratava melhor seu irmão? Não é sobre isso. É porque, assim, por exemplo, eu tenho amigos que ele tem filhos. E, por exemplo, tem uma filha mulher e um é homem. E ele trata muito bem a menina, acha que ela é mais inteligente que os outros e tudo mais. Isso não chega a ser narciso. Não, claro que não, porque veja, isso não é uma campanha de desqualificação constante da pessoa.